Bom dia. Muito obrigada pela presença de todos. É muito gratificante poder receber todos vocês, mesmo que de forma virtual, para a gente conversar um pouco sobre os mercados industrial e de escritórios, né? Queria apresentar aqui para vocês as pessoas que vão dividir o webinar comigo. Então, meu nome é Paula, eu tenho 30 anos de experiência no mercado imobiliário, estou na Colliers há 18 anos. Hoje eu sou presidente das operações aqui no Brasil. Aqui comigo o Ricardo Bettencourt e o Igor, por favor, se vocês puderem se apresentar. Muito bom dia, eu sou Ricardo Bettencourt, sou cofundador da Colliers, estou 27 anos na empresa, 21 como CEO e desde o começo do ano passado eu assumi a presidência do conselho da companhia. Eu queria lembrar que a Colliers é a primeira das grandes multinacionais a ter uma equipe dedicada para o mercado industrial e logística. Espero que vocês aproveitem o webinar. Olá a todos, bom dia. Eu me chamo Igor Crispim, sou gerente de escritórios, de transações de escritórios para a Colliers Brasil. Estou no mercado imobiliário há 11 anos, e todos esses 11 anos sempre focados no mercado de escritórios corporativos. E eu acho que é importante a gente destacar que o papel da Colliers, o foco da Colliers sempre foi focar em ações que sejam direcionadas para a experiência dos nossos ocupantes. E claro, como essas experiências, como essa atenção que o nosso ocupante tem, isso valoriza o portfólio dos proprietários. E bem-vindos a todos. Bom, antes da gente começar propriamente dito com as perguntas que foram preparadas aqui para a gente conversar com os nossos convidados, bom, eu queria só aproveitar o começo do webinar e contar um pouco sobre como nós estamos e o que nós fazemos, né? A Colliers está aqui no Brasil já há 27 anos e nós somos uma consultoria imobiliária focada em atender serviços integrados e com foco em todas as etapas do ciclo imobiliário. Nós somos especializados em operações de venda e de locação nos mercados industrial, corporativo, de varejo e de áreas para incorporação. Na nossa área de serviço, nós temos toda a gama, tanto para ocupantes quanto para investidores e proprietários. Nós fazemos serviços de avaliação, de consultoria, de gestão de projetos e obras, de administração predial e de gestão de facilities. No Brasil, nós estamos fisicamente situados principalmente nos escritórios dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas hoje nós temos pessoas em quase todos, mais da metade dos estados brasileiros. Então, nós somos a consultoria que consegue dar maior flexibilização, maior customização de atendimento e temos uma penetração com expertise local. Hoje a gente vai falar do mercado de industrial e para deixar um pouco mais claro para vocês de que tipo de ativo a gente vai conversar, como é que a gente prepara os nossos dados. A Colliers, através da sua área de inteligência de mercado, monitora o mercado industrial e os mercados de escritórios trimestralmente. Hoje a gente vai conversar aqui sobre galpões industriais, então são condomínios industriais que têm principalmente como características uma eficiência logística superior a 85%, 12 metros de pé direito, capacidade de piso para 6 toneladas força por metro quadrado e uma relação de uma doca para cada 500 metros quadrados de área. Em escritórios, nós vamos falar dos padrões de classe A e boutique, né? Aqui vocês podem ver na apresentação, a gente trouxe alguns exemplos de prédios para ajudar vocês a entenderem exatamente do que a gente está falando. Eles são prédios que as classificações elas se dividem principalmente pela certificação de sustentabilidade, relação de área por vaga de estacionamento,
e tamanho de laje e tamanho de como esta laje pode ser dividida ou dos seus conjuntos. A diferença entre as classificações aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, eles são basicamente a relação entre a área e a quantidade de vagas de garagem. Bom, vamos começar agora com algumas provocações e ao final eu vou abrir o espaço para vocês fazerem perguntas. Acho que tem um chat onde vocês já podem colocar. O pessoal aqui da produção vai organizar para a gente e vai trazer para cá. Bom, hoje no Brasil nós somos mais de 200 pessoas em várias linhas de atendimento. E a pergunta que a gente mais ouve de todos os nossos clientes é: como é que está o mercado? Né? Então, Ricardo e Igor, como é que está o mercado? Então vamos lá, vou começar aqui. O que a gente teve no mercado industrial logístico no primeiro quarto desse ano? A gente teve um mercado que continua movimentado. Nós tivemos uma absorção bruta de aproximadamente 800 mil metros quadrados e uma líquida de 356 mil metros quadrados. O cap rate de vendas das operações nesse último quarto foram de aproximadamente 9%, ou foi de aproximadamente 9%. Como é que nós estamos para o ano? Eu diria que nós estamos cautelosamente otimistas. Por quê? Nós devemos ter esse ano uma entrada de mais 2 milhões de metros quadrados, aproximadamente, no mercado industrial logístico brasileiro. Isso dá uma média simples de aproximadamente 500 mil metros de absorção líquida para que o mercado mantenha a mesma taxa de vacância. Nós começamos o primeiro quarto com um pouquinho abaixo, 356. Agora, primeiro quarto é aquela história, ele sempre tem um movimento um pouco menor, é sempre um momento mais tranquilo. O que preocupa? Por que entrou a palavra cautelosamente? Porque a gente estava, ou está ainda, esperando uma redução na Selic no decorrer do ano, e as últimas notícias de déficit fiscal podem fazer com que isso não aconteça. Então, para nós do mercado imobiliário, a queda da taxa de juros é uma questão sempre importante. Então, difícil falar o que vai acontecer no ano, mas vamos ver se a gente vai ou não ter essa diminuição da Selic, e se ela acontecer, isso vai impactar muito bem o nosso mercado, que a gente precisa disso. O que tem acontecido com o preço? Nós estamos tendo um aumento de preço nos últimos anos. Nos últimos 3 anos, o aumento foi de perto de 37%. Aumento do preço médio de valor pedido nos condomínios logísticos. No último ano, foi de 12%. Então, a gente espera que esses valores continuem crescendo, podem continuar crescendo nessa faixa aí de 12% ao ano, está muito bom. E isso faz com que nós já tenhamos 5 estados com preço médio acima de R$ 38,00 o metro. Então, a gente já tem o Amazonas, a Bahia, o Distrito Federal, o Paraná e São Paulo. Quem sabe, né, Paula, no próximo webinar a gente já começa a falar de preço médio acima de R$ 30,00 por metro quadrado, né? Lembrando que o mercado ficou de 16 a 20 praticamente estável e começou esse aumento a partir de 21. Então, o mercado está movimentado, algumas mudanças de quem são os principais segmentos que a gente vai falar daqui a pouco, mas um pouco de cautela. E Igor, o que você me conta de escritórios? Bom, Paula, acho que a gente tem visto de forma bastante interessante como mercados de São Paulo e do Rio de Janeiro tem já demonstrado uma recuperação. Claro que aquela discussão a respeito de como o trabalho precisa ser remoto, híbrido, presencial, ainda tem permeado muitas das discussões, mas ela começa a fazer parte da discussão dentro de como e qual é o tamanho de uma nova área de escritório. Além disso, o que tem sido bastante importante dentro desses debates e dessas discussões
é como essa área vai ser ocupada, de que forma a organização, de que forma as empresas estão pensando a ocupação desses espaços, além da simples utilização de colaboradores, de a presença dos colaboradores nos espaços. Essa discussão da organização, como a organização vai poder trabalhar, vai levar os colaboradores e de que forma os colaboradores vão usar os espaços, seja para colaboração, para foco, para comercial. Isso tem sido uma parte muito importante, bastante interessante desse debate que a gente tem visto nos últimos tempos. Então, quer dizer, não é só trazer todo mundo de volta e nem é só deixar todo mundo no remoto. Mas... Exatamente. Essa discussão ela tem sido desse percentual de como essa utilização vai ser feita, mas ao mesmo tempo não é apenas a quantidade de área, a quantidade de espaço pelo número de pessoas, mas sim como essas pessoas vão usar os espaços e ajustar o espaço, ajustar o layout, ajustar a área para esse fim. E isso já está trazendo impacto para o segmento como um todo? Sem dúvida, a gente já tem visto esse impacto desde as novas locações, que isso a gente ainda vai conversar bastante, essa absorção, como a vacância tem sido impactada de forma realmente muito positiva. Mas isso ainda tem sido um ponto que a gente vai ver com certeza nos próximos webinars, nas próximas conversas que nós tivermos, isso ainda vai aparecer bastante para a gente. Eu acho que já entrando um pouquinho no tema de vacância, a vacância de São Paulo, ela está estabilizada nos 23%, mas isso já está trazendo para a gente um panorama bastante positivo, porque a gente já vê a redução na devolução. Então as devoluções estão menores, com uma vacância ainda estabilizada, mas isso obviamente se deve pelo tamanho do nosso mercado. Esses 23% eles ainda estão distantes do ponto de equilíbrio, que são entre 7% e 12%, mas isso ainda se difere em algumas regiões, mas de toda forma, quando olhamos o quadro geral da cidade, isso tem sido extremamente positivo. Um segundo ponto, uma segunda causa em cima dessa vacância que a gente tem visto, dessa absorção positiva, tem sido em cima dos FIIs. 40% dos FIIs hoje são lastreados em lajes corporativas e o dividend yield já está em 6,6%. Então a gente consegue ver como isso está tendo um retorno inclusive para esse mercado. Quando a gente fala um pouco dessa parte de transações de comercialização, compra e venda de lajes corporativas, só nesse último trimestre a gente viu 2 bilhões de reais em transações. Algo incomum para um primeiro trimestre. Exato, bem comum para um primeiro trimestre. E a gente já vê cap rates bastante interessantes, aí variando entre 6% e 8%. Então a gente está numa situação bastante interessante, não muito usual para esse começo de ano. Vale destacar que o preço na cidade de São Paulo, falando um pouquinho de preço, ficou em R$ 96,00 o metro quadrado, mas a gente, óbvio, está mantendo aí esse preço pedido nos últimos 5 anos. O aumento foi de 20%, então quando a gente olha a inflação, a gente consegue ver uma diferença, mas ainda assim isso tem sido de bons impactos. Rio de Janeiro. Falando um pouquinho de Rio de Janeiro aqui, é importante a gente, olhando a curva, a taxa de vacância ela está no menor patamar que a gente tem visto desde 2017. Isso demonstra a força do mercado do Rio de Janeiro e como isso está sendo interessante. E aí quando a gente fala de mercados específicos, de regiões específicas, a Orla é um bom exemplo que a gente tem visto o preço pedido da Orla variar entre R$ 96 e R$ 104 o metro quadrado, isso desde 2018. Mas, ao mesmo tempo, a vacância caiu de 13% no último trimestre para 11% nesse último trimestre. Enquanto isso, a gente vê o centro numa outra situação, ainda com uma vacância, um nível de vacância elevado, mas o preço pedido já começa a recuperar. Então, estamos bastante otimistas para esse mercado e para esse ano, Paula. Que ótimo. Como a segunda pergunta, eu queria que vocês contassem um pouco para a gente como é que foi o desempenho de cada mercado olhando para o trimestre que acabou, né? Então, Ricardo, se você puder começar contando para a gente e trazendo um pouco também de informação. A gente ouve muito o pessoal falar em raio 30, em raio 60.
como é que essa história começou e como é que isso vai variando tanto aqui para São Paulo quanto para o Rio de Janeiro? Vamos lá. Nesse último trimestre, nós tivemos no mercado industrial logístico 142 transações, mais do que no trimestre anterior, que foram 104, mas com uma média um pouco menor. Então, neste último trimestre, nós tivemos uma média de 5.500 metros quadrados por transação contra 8.200 no trimestre anterior. Interessante colocar que neste trimestre, ou seja, no primeiro deste ano, nós não tivemos absorção do mercado de e-commerce, né? O mercado que mais se movimentou foi o mercado logístico, que a gente chama, né? E alguns destaques, né? Nós tivemos, por exemplo, o estado do Espírito Santo com 48 mil metros de absorção líquida, Pernambuco com 38, Rio Grande do Sul com 48 também, Santa Catarina com 36 e São Paulo com 179 mil metros. Falando um pouco de diferenças ao passado, a gente vê São Paulo antigamente representava 60% do estoque e da movimentação. Agora ele já está em 50%. Isso mostra, não que São Paulo caiu, mas que cada vez mais a gente vê movimentação nos outros estados, né? A vacância de São Paulo a 10,6%, e lembrando que São Paulo é um dos 5 estados com preço maior que R$ 28,00 o metro, a 28 e 24 no último trimestre. Como é que os raios se comportaram? Os raios se comportaram da seguinte forma. Aqui uma questão interessante. O raio que teve maior movimentação foi o raio de 30 a 60 no estado de São Paulo, com 61 mil metros. Ele teve 34% da movimentação. Depois veio o raio mais de 90, com 48 mil metros de absorção líquida e 27% da movimentação. Seguido em terceiro lugar pelo raio 30, com 45 mil metros, e depois do 60 a 90, com 25 mil metros, e esse raio representou 14% da movimentação. Então a gente vai vendo uma adaptação do mercado por uma série de situações, né? Desde dificuldade de oferta de terreno, a posicionamento dos players, mas a gente tem movimentação nos 4 segmentos dos raios. Historicamente, Paula, a questão dos raios nasceu em razão dos pedágios. Uhum. A gente começou a medir aquele ponto médio de pedágios nas estradas e a gente percebia que o primeiro pedágio ele estava aproximadamente a 30 quilômetros da Praça da Sé, o segundo a 60, e foi aí que nós começamos a falar em raio. A falar em raio, não é algo que se inventou do dia para a noite, né? Quais foram as 5 maiores locações, ou aonde foram as 5 maiores locações neste quarto? A primeira me dá muita satisfação de dizer que foi em Campinas, com 38 mil. Por que me dá satisfação? A Colliers foi a empresa que ajudou os incorporadores da região de Campinas num trabalho junto à prefeitura local para ter uma diminuição dos valores cobrados de IPTU. Então, tenho certeza que essa locação não foi por causa disso, mas ajuda, né? Depois nós tivemos uma locação de 26 mil em Viana, no Espírito Santo, 21 mil em Cajamar, 21 mil em Jundiaí e 20 mil em São José dos Pinhais. Essas foram as 5 maiores. Lembrando que, como eu falei, a gente teve uma queda no volume médio locado, mas tivemos um aumento de transações, né? Falando do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro hoje com 16,6% de vacância, ele teve uma queda de vacância de 15% relacionada ao último ano. Então, o Rio de Janeiro vem devagar se recuperando. A gente já tem, por exemplo, regiões como Jacarepaguá, que tem uma vacância 0, e se tivesse área disponível, fatalmente ela estaria comercializando
a mais de R$40 por metro quadrado. Nós temos Belfort Roxo e Nova Iguaçu a 13% de vacância, com preço de R$35 o metro. Então, como qualquer grande região, você tem as suas micro-regiões com baixas vacâncias e preços, consequentemente, mais altos, né? O que a gente nota que é importante no Rio? São duas questões: infraestrutura e segurança. Essas fazem toda a diferença, além de qualidade, preço, etc., na tomada de decisão dos inquilinos. Então, essa é a fotografia do primeiro trimestre. Do primeiro trimestre. Obrigada. Igor, vamos ver como é que foi o primeiro trimestre em escritórios? Claro, Paula. Traz uma alegria muito grande a gente ver um número tão positivo quando a gente vê que a absorção bruta ela foi recorde para primeiros trimestres desde 2016. Quando a gente considera, né, o cenário que a gente está aqui discutindo, que são classes A e A+, e boutique, a gente teve 82 mil metros quadrados de absorção bruta. Isso realmente para o nosso mercado é algo extremamente positivo, extremamente interessante e mais uma vez mostra a força da recuperação que o nosso mercado tem demonstrado. Isso é extremamente legal. E aí nós temos esse número de 82 mil metros quadrados de absorção bruta, são 44% acima do que a gente teve no mesmo período do ano passado. Então isso a gente já mostra que a gente já conseguiu recuperar quase 50% acima do que a gente teve. Então o mercado tem se demonstrado bastante resiliente, é um mercado bastante forte e isso tem puxado cada vez mais. Com isso a gente consegue também ver e também destacar, como a gente já comentou, essa redução das devoluções. As absorções estão sendo mais positivas, as devoluções elas estão sendo melhor pensadas, as devoluções não estão sendo feitas de forma rápida, de forma sem um debate ou sem um melhor entendimento de como está sendo usado aquele espaço, como a gente começou na nossa conversa. A taxa de vacância, como eu comentei, ela tem se mantido estável em 23% e a absorção líquida nesse mesmo trimestre marcou 45 mil metros quadrados, uma absorção muito interessante para o nosso mercado. E, de novo, claro que com essa absorção não dá para a gente esperar já uma mudança no percentual, nesses 23%, pelo tamanho do nosso mercado e, claro, a gente teve novos inventários, a gente teve novas entregas, novos edifícios sendo entregues no nosso portfólio. 25% de todo o inventário que nós estamos aqui discutindo, eles estão focados dentro da cidade, em corredores muito específicos, que é Paulista, Faria Lima, Nova Faria Lima, Rebouças e JK. Um miolo bastante conhecido para todos que estão acostumados com o mercado de São Paulo, e dentro desses eixos, a vacância ela atingiu 8%, com preço pedido de R$ 226 o metro. Então a gente já vê como essa vacância está sendo pressionada para baixo, ela também ajuda a pressionar os preços para cima. Então, ao mesmo tempo que a gente vê na logística uma busca de valores mais altos nas locações, a gente também já começa a ver isso nos principais corredores da cidade, que a gente está até mostrando na apresentação. Quando a gente já fala do Rio de Janeiro, o destaque fica pela redução da vacância, que atingiu a média de 28%. Isso, novamente, tem sido um ponto extremamente interessante para a região, muito positivo para a cidade, mostrando também esse momento de recuperação. E as regiões da Barra, da Orla, do Centro têm puxado esse movimento, apresentando números positivos consecutivamente, de forma sequencial desde os últimos estudos, e isso trazendo, além da absorção líquida, também transações na casa dos 1.000 metros quadrados, que a gente já não via desde 2016. Bastante tempo. Exato. É isso. Bom, obrigada. Uma última pergunta antes da gente abrir para as perguntas que estão chegando aqui. Vamos falar um pouquinho de tendências e mudanças no contexto, né? As coisas que vêm acontecendo. Ricardo, você contou um pouco sobre as principais transações, as coisas que estão acontecendo nos outros estados. Como é que você tem visto o desempenho nesses outros estados e quais são as suas opiniões sobre a reforma tributária? Esse eu sei que é polêmico e cada um acha uma coisa, mas quais são as suas opiniões e como isso
reflete nestes outros espaços? Então vamos lá. De maneira geral, a gente começa falando de uma acomodação no e-commerce. A gente viu que as grandes movimentações, a maioria já aconteceu, não quer dizer que outras não virão, mas a tendência é que comece a se acomodar e sejam locações mais pontuais. A gente vê um aumento, como eu já disse, do setor de transporte e logística, que por sinal é o maior setor em termos de ocupação de espaço, com 6 milhões de metros quadrados. Em segundo lugar, inclusive, vem o varejo com 3,4 e o e-commerce está na terceira posição com 2,7. Alguém pode achar que o e-commerce é o maior tomador de espaço, mas não é. É um volume importante, mas ele está com 2,7 milhões. A gente, como tendência, mais uma vez, continua esperando o aumento de preço, né? Os valores de locação tendem a subir. Quem puxa principalmente o valor de locação são as novas entregas, que sofrem com os custos atualizados de construção. Portanto, para que eles possam remunerar seus acionistas, tem que ter os valores aumentados, né? Uma curiosidade, Paula. Regiões com os municípios com os condomínios logísticos mais caros do Brasil. Onde que estão? Benevides, no Pará, Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e Uberlândia. Nenhum desses é administrado pela Colliers. Os IPTUs mais caros: Salvador, Linhares e Jacarepaguá. Antes de entrar na questão da reforma tributária, mais dois comentários. Então a gente já falou que o cap rate médio de venda no último trimestre foi 9% e sobre um valor de R$ 3.271 por metro quadrado de venda no mercado logístico. Vamos entrar na questão da reforma tributária. Primeiro, fazer o disclaimer que isso aqui é baseado na situação atual. Todos nós sabemos que isso aqui pode mudar muito dentro do Congresso. E que, de qualquer forma, nós vamos ter uma curva de aprendizagem gradual e não vai ser uma questão rápida, de um dia para o outro. A tendência, da forma que a reforma está hoje, é que a distribuição fique cada vez mais próxima dos centros consumidores, né? Agora, tem duas forças que seguram isso para ser tão rápido. Uma é a questão do CAPEX, porque qualquer mudança requer investimentos na área nova e de desmobilização. Processo de aprovação. Etc. E a outra questão que a gente tem que levar em consideração, que segura muitas vezes as movimentações, é a mão de obra especializada, tanto a própria como a de terceiros. Você não muda isso de uma hora para outra, né? Então, se imagina que os centros de distribuição vão ficar mais próximos do consumidor, porque o fator fiscal passa a ter uma diminuição natural de importância. Agora, isso vai gerar 5 grandes consequências, né, no médio e longo prazo. As empresas vão reposicionar seus centros de distribuição de acordo com a sua malha e a sua clientela, para ter o quê? Um menor custo de transporte. À medida que você está mais próximo do seu consumidor, o outbound para entrega nos clientes ou em micro centros de distribuição deve diminuir o custo, porque você vai rodar menos, né? Você vai conseguir dar uma melhor prestação de serviço para o seu cliente final, pela proximidade e por estar mais próximo e melhor transporte, né? Agora, o custo de armazenagem, que é o que a gente discute aqui, por estar mais próximo aos centros urbanos maiores, tem uma tendência a aumentar. E aí tem um questionamento que nós vamos nos fazer daqui para frente,
quanto que o preço vai aumentar, se os mercados vão ter condições de absorver essa nova demanda. Tudo isso são questões para os próximos capítulos, né? A vantagem de último ponto nessas 5 mudanças é que as empresas possivelmente vão conseguir trabalhar com estoque menor. Então, o custo de mercadoria, por estar mais próximo dos centros consumidores, deve diminuir. Mas, mais uma vez, essas são movimentações lentas, baseadas no que está aí hoje, e isso pode, ou possivelmente vai mudar em algum momento no Congresso Nacional. Então, nós estamos aqui monitorando, falando com especialistas também, e vamos conversar desse assunto muitas vezes daqui para frente. E isso ainda demora, porque a própria aplicação, a mudança do tributo, ele é gradual. Então, cada empresa vai também saber em que momento é o melhor momento para ela se movimentar, né? Exatamente. Não vai sair todo mundo desesperado entregando todo mundo CD louco, agora. entregando CD, alugando CD, não. Pode fazer as coisas com calma. Que bom. Igor, no ano passado, a Colliers antecipou algumas tendências. A gente lançou a classe boutique. A Colliers abriu aquele corredor Rebouças, dividiu a Faria Lima em 2, né? Para a gente conseguir mostrar para os ocupantes e para os proprietários as mudanças de ocupação em cada uma delas. Detalhe um pouco mais para a gente o boutique, conta como é que foi o desempenho dele e me diz se a gente acertou, né? Se realmente as coisas foram do jeito que a gente tinha previsto. Sem dúvida, Paula. Já começo até pelo final da pergunta. Nós acertamos, isso tem sido muito bem visto e muito bem aceito pelo mercado. E, inclusive, no momento de analisar os dados, como isso impactou as nossas análises. Tanto quando a gente fala de boutique, como na nova Faria Lima, fazendo a divisão e podendo comparar os dois lados da Faria Lima. Quando a gente fala especificamente de boutique, que é uma classe que tem crescido com tanta força no nosso mercado de São Paulo, e aí eu acho que vale a pena destacar que a classe boutique ela só existe no mercado de São Paulo, ela é específica para o imóvel, para a tipologia de imóvel que nós temos nesse mercado de São Paulo. E, novamente, até lembrando um pouquinho, ele traz as mesmas características do classe A+, com a única diferença de uma laje menor. Então, ela tem uma laje um pouco mais reduzida, e isso é onde você consegue ter essa diferença com os benefícios. Um segundo ponto que destaca a classe boutique é a região onde ela está localizada. Vai ser uma região premium, dentro dos bairros da Faria Lima, Nova Faria Lima, Itaim, Jardins, Paulista, Rebouças e Pinheiros. E aí, quando a gente começa a ver exatamente como isso está sendo desenvolvido dentro do mercado, nesse último trimestre nós tivemos a entrada de um novo imóvel, um novo edifício, com 5.000 metros, e aí já começa a demonstrar o porquê é importante a gente ter a classe boutique, porque os edifícios de 5 a 7.000 metros teriam uma classe totalmente diferente, mesmo tendo uma condição e características tão elevadas, que vai obviamente ajudar a pressionar o preço. Esse edifício trouxe 5.000 metros, elevando o inventário total da cidade hoje para 145.000 metros quadrados. Esse edifício já entrou no mercado 80% ocupado. Então ele já tem trazido e demonstrado esse interesse, como esse mercado está tendo apetite. E obviamente que isso tem demonstrado também a vacância. A vacância hoje para a classe boutique está em 25%, mas a gente já consegue entender esse número de forma bastante homogênea dentro do mercado, dentro da curva de absorção. Ela não tem uma absorção rápida, assim como a gente está vendo nos nossos mercados, então essa absorção está sendo diluída junto com lajes maiores, seja classe A e A+, ou inclusive classe B. Mas claro que quando a gente começa a entender essa classe, a gente começa inclusive a ver o interesse dos investidores por essa classe. Novos projetos estão sendo desenvolvidos, novos projetos estão chegando ao mercado. Nós temos a previsão de até o final de 2024 a entrega de 21.000 metros de novos edifícios, de novas áreas dentro da classe boutique. Isso também demonstra esse interesse dos investidores, de proprietários, mas
demonstra também a dificuldade que é para desenvolver esse tipo de produto, já que nessas regiões que nós comentamos, o preço do metro quadrado de terreno é alto e a disponibilidade é muito baixa. Então você acaba gerando essa dificuldade maior. E nesse mercado, quem é o grande tomador? Bancos de investimento? Bancos de investimentos, tecnologia, financeiras, principalmente. Escritórios de advocacia? Escritórios de advocacia tem também buscado bastante área, mas de toda forma a gente fala o family office. Tá. Então ele traz o investimento, ele tem aquela necessidade de uma imagem corporativa diferenciada e ele consegue ter isso numa área menor dentro do boutique. Então, ele precisa ser tratado como um ocupante de um prédio a mais, só que numa área menor, com um serviço mais customizado. Exatamente. Ele tem toda essa customização, ele tem todos os serviços, a qualidade de um a mais, numa laje menor que atenda exatamente a operação dele, sem dividir tanta área. Bom, acho que a gente tem algumas perguntas que chegaram pelo chat. Leandro, você vai ajudar a gente? Vou sim, Paulo. Nós tivemos até o momento 5 perguntas, 2 dedicadas ao mercado de logística e 3 dedicadas ao mercado de escritórios corporativos. Eu vou agrupá-las para ajudar o pessoal na resposta. Primeiro veio do Marcelo, perguntando: Ricardo, como a Colliers avalia a evolução das locações logísticas no interior de São Paulo, considerando a vacância atual de um dígito? E a segunda pergunta veio do Leandro, meu xará, dizendo: bom dia, qual a tendência para a logística urbana vocês consideram mais iminente? Galpões double deck ou galpões menores para uso last mile? Tá. Vamos combinar. Faz de novo a primeira pergunta, para aí a gente não ter certeza que a gente não vai esquecer de responder nada. Vamos lá. Claro. Então, vamos lá. Primeira pergunta do Marcelo, dizendo: Ricardo, como a Colliers avalia a evolução das locações logísticas no interior de São Paulo, considerando a vacância atual de um dígito? Não, o interior de São Paulo sempre foi um mercado extremamente importante, né? É um mercado vetor de desenvolvimento, tem uma população gigantesca, então vai continuar sendo demandado. Eu fiz aí o comentário sobre a questão da região de Campinas, que a gente tinha um desenvolvimento periférico acontecendo e a cidade de Campinas estava ficando para trás, e isso a gente já vê que começa a mudar. Mas fora a região de Campinas, a gente tem sempre falou daquele triângulo, né? Campinas, São José dos Campos, ou Vale do Paraíba, São Paulo, né? Esse é um triângulo extremamente importante. Fora as regiões um pouco mais distantes da capital, como Ribeirão Preto, que tem tido um crescente no estoque, na movimentação, e outras cidades. Então, São Paulo sempre puxa, tanto capital quanto interior. A outra pergunta, Leandro? A segunda pergunta veio do Leandro, dizendo: bom dia, qual a tendência para a logística urbana vocês consideram mais iminente? Galpões double deck ou galpões menores para uso last mile? Leandro, se você olhar lá fora, e coincidentemente esse é um assunto que eu gosto de ver o que está acontecendo, os galpões double deck, ou triple deck, como você queira chamar, a tendência é que eles ocorram próximo aos grandes aeroportos. Então, se você olhar, isso é realidade em Narita, no Japão, isso é realidade nos Estados Unidos. E por que isso acontece? Isso acontece porque normalmente é uma carga leve, veio de avião, e é uma carga que tem que durar pouco tempo dentro daquele centro de distribuição, todas as questões de custo, e se ela veio de avião, ela tem uma tendência de ser uma carga mais cara. Então, respondendo para você, eu acho que num primeiro momento, como acontece lá fora, eu diria que o double deck próximo aos grandes aeroportos, e aqui Guarulhos e com o tempo Viracopos são os que vai fazer sentido essa movimentação, que são os que trabalham com muita carga, e nas regiões urbanas, galpões, o last mile de um andar só. Agora, não quer dizer que não possa ter mais de um, aí é uma questão de tamanho do terreno, configuração, até topografia para ajudar o acesso ao andar de cima. Isso aí vai ser caso a caso.
Excelente. A próxima pergunta veio do Júlio, dizendo: bom dia e parabéns pelo conteúdo. Igor, como está a disponibilidade de espaços plug and play nas principais regiões de São Paulo, após as grandes devoluções pós-pandemia? Ainda temos muitos espaços sendo ofertados? Bom, Júlio, pergunta muito boa, obrigado pela participação. Isso realmente tem sido um diferencial pós-pandemia. É algo que nós não estávamos acostumados a ver, que eram espaços mobiliados, inclusive com condições de sublocação. Isso a gente já começou a ver de forma mais comum nos nossos mercados, inclusive na Chucre Zaidan, Berrini, Vila Olímpia, a gente já começa a ver isso com maior frequência. Não tem sido uma área muito ofertada, não temos uma oferta tão grande de opções, até porque ela também acarreta uma certa dificuldade, que é a necessidade de match entre a operação, entre a necessidade do futuro inquilino com aquele espaço que está sendo ofertado. Mas, sem dúvida nenhuma, tem sido uma opção muito interessante pela facilidade, praticidade, um menor custo de setup e a empresa que tem a necessidade de uma expansão rápida para projetos específicos tem buscado esse tipo de espaço. Isso ainda tem sido, existe ainda uma certa timidez disso no mercado quando a gente compara com mercados, por exemplo, dos Estados Unidos, mas sem dúvida nenhuma é uma tendência que nós estamos vendo e acreditamos que ela ainda vai se estabilizar pelo nosso mercado. Boa. Próxima pergunta veio do Rodrigo, dizendo: Igor, com o crescimento do mercado de coworking em offices no Brasil, o que esperar para os próximos trimestres? Desculpa, quem perguntou? Rodrigo. Rodrigo, mais uma vez, obrigado pela participação. A pergunta ela é muito interessante, ainda mais quando a gente olha o nosso histórico, que sempre foi bastante ligado para o coworking. O coworking teve um crescimento bastante rápido, 2016, 17, 18. Com a pandemia ele sofreu um pouco com as dúvidas, com a preocupação de ter ou não ter um espaço e também com a possibilidade de reduzir esse espaço e a devolução. Mas, ao mesmo tempo, isso tem sido uma procura, assim como para os espaços, como a gente acabou de comentar, já preparados, já prontos com fit-out. Isso tem sido uma possibilidade para as empresas que buscam uma operação menor e mais curta. Então, mesmo que seja, o mais curto eu digo apenas na quantidade de pessoas. Então, mesmo que seja um projeto de um ano e meio, tem gerado muita busca para o coworking, quando você não tem equipes tão grandes, porque você consegue essa flexibilidade, você consegue um pulmão rápido, e hoje com essa mudança de mercado, já com opções prontas para alocação, se você tem uma necessidade de áreas maiores, você tem outros tipos de opções com flexibilidades e condições diferentes. Vejo o coworking ainda bastante presente, vai continuar crescendo no nosso mercado, principalmente pela busca de flexibilidade que a gente tem hoje, voltando até a apresentação aqui do webinar, dessa necessidade de discussão de como os espaços vão ser utilizados, se é melhor otimizar, se é melhor separar os times, aproximar os escritórios das residências das pessoas ou dos times específicos. Tudo isso ainda está em discussão e com certeza o coworking vem para ajudar e agregar nesse movimento. Excelente. A próxima pergunta veio do Heitor. Ele diz: bom dia, parabéns pela apresentação. Igor, dados os números positivos no mercado de escritórios, principalmente nas regiões primárias, o que pode atrair a ocupação dos prédios em regiões secundárias no curto prazo? Heitor, obrigado pela pergunta, pela participação. Eu acho que um ponto que vale a pena a gente trazer para a discussão é que hoje muitas empresas elas estão fazendo um flight to price. Aquele movimento de flight to quality acabou já passando. Hoje a gente vê esse movimento buscando um preço, buscando novas condições, inclusive com uma redução de CAPEX sempre que possível, seja com o proprietário fazendo a obra ou em áreas já mobiliadas. Quando a gente começa a ver áreas secundárias, então a gente vê regiões um pouco mais fora dos eixos principais, essa atratividade, é claro que ela vai passar por preço e facilidade de locomoção. Isso tem sido um ponto muito importante que a gente tem visto em todas as nossas conversas com clientes, sejam proprietários, sejam ocupantes, dessa necessidade de facilitar o trânsito do
colaborador até o escritório e no seu retorno à casa. Isso quando, claro, a gente está falando de São Paulo, mas também vale para o mercado do Rio de Janeiro. Então, eu diria que não é unicamente a questão comercial, ela vai passar pela flexibilidade do espaço, ela vai passar pela possibilidade do cliente, do ocupante evitar um CAPEX, então dos proprietários terem a disponibilidade de preparar o escritório conforme o layout específico. Essa questão de mobilidade, como a mobilidade urbana está facilitando e chegando até os espaços, mesmo em regiões secundárias. Elas não vão ser esquecidas, a gente tem regiões secundárias performando muito bem no mercado e com novos desenvolvimentos. Mas, sem dúvida, ela deve demorar um pouquinho mais, ter uma curva de absorção um pouco mais lenta do que quando a gente vê regiões primárias. Bom, acho que a gente não tem mais perguntas, né, que chegaram pelo chat. Vocês querem dar mais alguns segundos para ver se aparece mais alguma e a gente já aproveita? Não? Então tá bom. Ricardo e Igor, eu queria, em nome da Colliers, agradecer a participação de vocês dois, falar o quanto foi prazeroso e gratificante poder falar do mercado para todas as pessoas com vocês. E fica aqui o convite para os próximos, né? Então vamos rumo ao segundo trimestre. Daqui a pouco a gente fecha os números e a gente volta a conversar com todo mundo. É isso. Bom, gostaria também de aproveitar e agradecer a presença de todos, a participação. Sem dúvida nenhuma foi uma experiência muito gratificante, muito interessante a gente poder compartilhar os dados que a gente acabou de fechar e tão positivos que estão e com certeza a nossa perspectiva para esse ano. Então, estejam conosco, a gente se vê no próximo webinar. Eu agradeço também, também convido para o próximo que acontecerá possivelmente daqui a uns 3 meses e dizer que não percam, porque o nosso mercado ele não é nada estático e o Brasil também tem sempre muitas novidades. Então isso faz com que tendências, perspectivas sempre fiquem mudando e você vai ficar bem informado ouvindo aqui a Colliers bater papo com vocês. Obrigado. Então, muito obrigado e até o próximo.